ao vivo sabe disso. Quem escutou a mensagem sabe disso. E se você não escutou, tá lá no site da Manancial, você dá uma clicadinha lá que nossas mensagens ficam todas lá. Tá certo? E quando Mateus então entrega a sua vida a Jesus, então, como ele era um homem que passava muita vergonha, né? Como ele é um homem que sofria preconceito, sofreu muito bullying, né? Então, quando ele entregou a vida a Jesus, ele observava as dores das pessoas e ele escrevia as dores que ele via as pessoas, as mesmas vergonhas que ele passava, ele via na vida das pessoas e retratava isso nos seus textos, né? Isso é muito interessante. E por isso eu quero ler para você, por exemplo, quando ele começa a falar de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. Então daqui uns dias eu vou falar sobre Maria, né? Então Maria também, pensa na mulher, rapaz, a Maria, mãe de Jesus, a esposa de José. Eita mulher que a gente tem que se assentar nos pés dela para aprender. Maria, a mãe de Jesus. Daqui um dia eu vou pregar sobre a vida dessa mulher, que tem tanta história para ensinar para a gente. Pensa na mulher de fibra, essa Maria, mas não é hoje não, tá certo? É outro dia aí, que eu não sei que dia Jesus vai abrir esse livro. Aí a palavra aqui, Mateus começa a contar a história de Jesus. Para contar a história de Jesus, ele vem falando da família de Jesus. Se você pegar aqui da família de Jesus, tem um monte de gente benquista, né? Bem representada, de pessoas de raiz, de berço, né? Nobre. Você vai pegar aqui, por exemplo, né? Mateus capítulo 1, vem falar de pessoas como Abraão, como Isaac, né? Pessoas de berço, né? Pessoas nobres. E vai falar também de, desculpa aqui a palavra, viu gente? Eu vou usar um bairrismo aqui, né? Uma coisa bem da nossa cidade, né? E desculpa assim a palavra feia que eu vou falar aqui, né? Pensa num pau de bosta, tinha também na família de Jesus. Pensa num... Olha, gente, a família de Jesus tinha uma prostituta. Você sabia disso? Que não é só a sua família que tem ovelha negra, que tem, como o jovem aqui fala, um pau de bosta. Não, na família de Jesus também tinha. A família de Jesus tinha aqui uma mulher chamada Raabe. Pau de bosta pura essa mulher aqui, né? Tava lá. E essa mulher casou com um homem chamado Salmão. Tá aqui, ó, capítulo 1, versículo 5 de Mateus, né? Então esse homem casou com essa mulher e tirou essa mulher lá do prostíbulo, né? Raabe morava na cidade de Jericó, todo mundo conhece a história. Então tinha muita gente que, né? Tinha o Boaz, que era aquele homem de coração maravilhoso, né? Ruth, aquela mulher de coração também maravilhoso, né? E capítulo 1, eu quero ler para você, e o versículo 6, capítulo 1, versículo 6, eu vou ler e Felipe vai botar um pedacinho da música, né? Capítulo 1 de Mateus, versículo 6, eu vou ler para você. Diz assim a palavra santa do Senhor: E Jessé gerou ao rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Olha a redação, olha só, como ele era um homem letrado, como era um homem que sabia escrever. Então ele joga com as palavras, né? Porque escrever é você jogar com as palavras, é combinar, confrontar, contrastar, né? O escritor habilidoso, ele faz isso com as palavras, né? Ele usa as pontuações, né? Por exemplo, os pontos e vírgula, né? Que é um instrumento muito poderoso, né? As adversativas, as conjunções adversativas, né? As palavras mais, porém, contudo, todavia, né? Com esse objetivo de contrastar as ideias, né? O judeu gostava muito disso, do paralelismo antitético. Pastor, que palavrão é essa? A oposição de ideias. Jesus amava trabalhar com oposição de ideias, né? Então o Mateus sabia fazer muito bem isso. Olha o que ele escreve aqui: Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, gerou quem? Salomão. Agora interessante, Lipe. Olha que interessante. Como de modo propositado, ele subtrai o nome da mulher de Salomão, da mãe de Salomão, né? De modo propositado, ó, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Então assim, ele aproveita, olha que capacidade de escrita maravilhosa, né? Uma mente brilhante. Então se você não prestar atenção,
se você não raciocinar, se você não ler o Antigo Testamento, se você não pesquisar, se você não for um leitor bíblico, passa batido aqui, né? Porque aqui neste pequeno versículo tem uma denúncia. Qual é a denúncia? A denúncia de um pecado, né? Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, gerou Salomão. Então tem uma denúncia de um pecado aqui, escondido nas entrelinhas, né? Porque quem era Urias? Urias era um soldado do rei Davi, né? Então o Urias era casado com essa mulher. Essa mulher era uma mulher muito linda. O nome dela é Betseba. Se você for lá, né, no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, né? Então, os livros de Samuel, Reis e Crônicas, lá no Antigo Testamento, conta a história dos reis. O livro de Samuel, o livro de Reis e o livro das Crônicas contam as histórias dos reis de Israel. Então, todos os reis de Israel estão escritos nesses 6 livros, né, que são 2 de Samuel, 2 de Crônicas e 2 de Reis. Tá certo? Tá lá todas as histórias. Então, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, conta a história dessa moça. Quem era essa moça? A Betseba. A Betseba era, quando ela nasceu, era a 7ª filha. Então, o judeu tem algo muito sagrado, eles levam muito a sério o número 7. Deus fez o mundo em 7 dias, né? Então Jesus falou que a gente deve perdoar quanto? 70 vezes 7. Então o 7 para o judeu é um número perfeito. Quando essa menina nasceu, então era o 7º filho, né? A 7ª filha. Então o pai, seu Eliã, botou o nome de quê? De Betseba. E ela era neta de um homem muito benquisto, de um homem assim, de uma nobreza, de um homem de um sucesso enorme. O nome desse homem era Aitofel. Aitofel era avô de Betseba. Era avô. Então imagina, quando ela nasceu, né, esse homem era um guerreiro, ele era chefe um dos chefes do exército de Davi, era um guerreiro reconhecido. Ele era conselheiro do rei Davi, o Aitofel. Ele também era conselheiro do povo, e lá no livro de Samuel diz que o Aitofel era a boca de Deus. Quando ele falava, Felipe, era como se Deus estivesse usando a boca dele, era como se o próprio Deus estivesse falando por meio da boca dele. Era pouca coisa esse homem? Não era. Então, essa menina, quando nasceu, então esse guerreiro, o pai era guerreiro de Davi, o seu Eliã, o seu Aitofel também era um guerreiro. Então, essa menina nasceu numa família de guerreiros, né? Uma família de generais, de homens lutadores, de homens conquistadores. Então, quando essa menina nasceu, né, no meio de tantos homens, era como se fosse uma flor no jardim, né? Era como se fosse, veio para completar a família. Então, botou o nome de que? Betseba, né? O 7º. Então, é a perfeição. E a Bíblia diz que essa mulher era muito bonita. Essa mulher era muito linda. Então você imagina a alegria desse avô, né, quando chegava da guerra, depois do período da guerra, quando chegava em casa, né, pegava a netinha, vem cá, Betseba, botava a netinha no colo. Você imagina seu Eliã, né, o pai, quando chegava, vem cá, minha filha, né? E aquela menina cresceu naquele lar cristão, naquele lar onde a palavra de Deus era ensinada, né? O seu avô contava muitas histórias bíblicas, né? O seu avô Aitofel ensinava, né? Olha, nosso Deus é o Deus poderoso. Olha, o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra, né? Então, Dona Betseba, essa menina, cresceu neste lar, nesse ambiente. Essa menina cresceu ouvindo os ensinamentos do pai. O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus que se compadece daqueles que buscam. O nosso Deus é um Deus que abençoa o seu povo, né? Então, essa menina cresceu ouvindo esses ensinamentos, não é? Então, ela era orgulho da família e ela também tinha muito orgulho do seu pai, tinha muito orgulho do seu avô. E ela então casa com um guerreiro. Qual é o nome desse homem? Urias.
né? Urias também era um homem temente a Deus. A Bíblia fala aqui, né, que ele era um homem temente a Deus também. Então, essa moça, além de crescer nesse ambiente, né, de guerreiros, de homens lutadores, cresce nesse ambiente de fé. Agora, irmãos, nem sempre isso é garantia de que tudo vai dar certo. Eu tenho insistido aqui, né, que nem tudo isso é garantia que o nosso corpo vai estar fechado contra as hostes do mal, contra os maus homens, Não, isso não significa dizer, mas significa dizer que em você passando pelas aflições, você passando pelas angústias, você passando pelas decepções da vida, o Senhor dá força para você vencer todos os obstáculos da sua vida. O Senhor pode não livrar você, o Senhor pode não livrar você do dia mau, pode não livrar você das noites negras, mas Ele capacita você a atravessar esses maus momentos. E vamos aprender então com essa mulher. Solta aí para mim só um pouquinho, ô Felipe. Essa mulher, o texto que eu li para vocês, diz que ela foi mãe de Salomão. Ó, que honra você ser mãe do homem mais sábio. Mas não se iluda. Aqui está falando da história fechada. Agora nós vamos abrir aqui na clínica da alma. Ela vai abrir o coração e vai falar para nós. Antes disso, solta um pedacinho só, Felipe. Quem vê de longe não sabe, por favor. Então, meus irmãos, você viu aí a musiquinha, né? Quem vê de longe não sabe o quanto eu chorei. Quem vê de longe não sabe o quanto eu passei, né? Então são rastros, marcas, né, difíceis, mas no final ele fala que são marcas que Cristo ajudou a superar. Então, voltando cá ao caso dessa mulher, então nós montamos a base, né? Então, filha de guerreiro, neta de guerreiro, casou com um guerreiro, e agora essa mulher, né, casada. Qual é o sonho de toda mulher? Qual é o sonho? Qual é o perfil dessa mulher? O sonho de toda mulher, você sabe disso, quer engravidar, né, construir família, ter filhos, né, deixar a semente, a herança, né? Esse é o sonho dessa mulher. E a Bíblia diz que qual é o perfil então dessa mulher? O que nós podemos captar do texto bíblico desta mulher? Nós sabemos, irmãos, que o quanto que é importante a ausência de um homem, estou falando aqui da figura masculina, viu, pessoal? É muito importante. Ainda há pouco dei um estudo ali para o grupo de homens na igreja, né, falando sobre autoridade. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Autoridade é a capacidade que você tem de marcar a vida das pessoas positivamente, das pessoas lhe obedecerem pela sua influência. Isso é autoridade. A capacidade que você tem de que outros lhe obedeçam, de você marcar positivamente a vida das pessoas, né, pelo que você é. E autoritarismo é você ganhar no grito. As pessoas lhe obedecem pelo grito, lhe obedecem pela força do cargo, né? Então, essa mulher foi criada nesse ambiente de guerreiros, de homens brutos, de homens, né, acostumados a dar ordens, né? E uma das características dessas famílias é que os homens se ausentam muito tempo, fica muito tempo longe de casa. Então, dentro de casa, desenvolve só a influência feminina. Isso traz um prejuízo para o emocional, para a psique da pessoa enorme. E nós podemos, a Bíblia não deixa isso claro, mas nas entrelinhas nós podemos captar isso do texto, que essa mulher era uma mulher muito tímida. Essa mulher era uma mulher de poucas palavras, a Betseba, né? Uma mulher bonita, uma mulher linda, né? Porém, uma mulher de poucas palavras, uma mulher tímida, uma mulher recatada, uma mulher que sofria calada, sabe? Talvez você se identifique com ela. Talvez você sofre um dano, talvez alguém lhe prejudica e você só chora. Você só fica ali lambendo as suas feridas, né? Talvez você não tenha nem capacidade de reagir. Talvez você não tenha, assim, essa capacidade, sabe? De ir lá e de buscar os seus direitos, né? Talvez você fica quietinha. A Betseba era dessa. A Betseba era aquela mulher passiva. Então aqui no livro dos Reis conta uma história, né? No livro de 1 Reis, capítulo 1, no versículo 11, né? Aqui
os direitos dela tá sendo violado e ela tá lá, né? Sabe aquela pessoa? Talvez eu esteja falando com você. Talvez a Betseba é o seu retrato. Aqui no capítulo 1, versículo 11, o seu direito, o direito dela, o direito dos seus filhos está sendo aqui usurpado. O direito, né, está sendo escorrendo pelas mãos e ela não tem assim não toma dianteira, né? Talvez uma marca que ela viu dentro de casa, ninguém era, né? O pai sempre viajando para a guerra, né? O avô sempre viajando para a guerra. Então os homens iam tudo para a guerra, a casa ficava sempre com mulher. Então aí vai criando aquela capacidade, aquela ausência de capacidade de tomar decisão. Você vai ficando recatada, você vai ficando tímida, né? O tímido, né? Isso tanto afeta tanto os homens quanto as mulheres. Então aqui, ó, primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 11, né? Um irmão quer dar golpe no outro irmão, né? Então o filho dela tá lá, o rei Salomão era para assumir o reinado e o filho, então o outro menino, Adonias, pula na frente, né? E ela tá ali passiva. Ela tá ali, coitada, não tem, sabe, ânimo para ir lá e tomar uma decisão, de ir lá falar com quem podia resolver. Aí a Bíblia diz aqui, né? Então Natã falou a Betseba, mãe de Salomão: tu não ouviu que Adonias, filho de Agite, reina, e que o nosso Senhor não sabe disso? Então assim, precisou Natã, que era o profeta, né, um conselheiro do rei. Natã falou: Betseba, minha filha, tu não tá vendo aí, ó, o rei não sabe que o trono está sendo tomado da mão de teu filho e tu tá aí de braço cruzado. Aí a Bíblia diz aqui que depois que falou isso, vai lá, fala com o rei. Então ela foi lá e tomou. Então, sabe aquela pessoa? Talvez seja você. Aquela pessoa que para tomar uma ação tem que alguém espetar, tem que alguém futucar. Bora, meu filho, bora, minha filha. Betseba é essa mulher, repito, de poucas palavras, tímida, às vezes até inocente, né? Recatada, aquela mulher que sofre calada, né? Talvez seja igual você. Talvez Betseba venha aqui falar para você: olha, você não sabe como isso prejudica a vida da gente. Olha, você não sabe como isso é ruim. A gente, né, ter os direitos da gente. A gente vê aquilo que é nosso escapando, o outro pegando, e falta coragem, falta decisão, atitude da nossa parte, né? Mas aleluia, né? Que a Bíblia diz aqui que Deus colocou Natã. Natã vai lá e fala: Betseba, minha filha, vai lá. É tu que tem que tomar essa decisão. E a Bíblia diz que ela foi lá, conversou com o rei Davi, e o rei Davi corrigiu aquela rota, né? Então talvez seja igual você. Betseba seja igual a essa mulher. Mas pastor, por que essa mulher era assim? O que causou isso nessa mulher? Era uma mulher acostumada com muitas perdas. Então eu coloquei aqui, ó, ela era a filha das perdas. Talvez se fosse hoje, o pessoal ia chamá-la de Maria das Dores, Maria das Perdas, porque pensa na mulher que só tomava, né, na cara, pensa na mulher que só tomava prejuízo na vida. A primeira perda que a Bíblia registra para nós com clareza foi a perda da honra. Todo mundo conhece a história né? Todo mundo passou na Record, né? O rei Davi um dia estava lá, né, no seu palácio, e ela estava lá tomando banho no rio, né? No eirado da casa, né? E aí, quando ele vê aquela mulher, ele manda o serviçal dele ir buscá-la. E o pessoal fala para ele assim: olha, ela é casada, ela é esposa de Urias. E a Bíblia diz que ainda assim ele foi lá, pegou aquela mulher, foi um estupro daquela mulher, né? Então assim, observa que embora Davi se nome de Deus, embora Davi sendo rei, ele vai lá, pega aquela mulher à força, traz aquela mulher para o palácio, deita-se com aquela mulher. E coitada da Betseba aqui, né? Não tem voz, ninguém é por ela, ninguém podia defendê-la, a Bíblia só coloca aqui que é uma mulher sem voz, uma mulher sem ação. E vocês conhecem a história. O Davi vai lá e para poder encobertar,
né, para poder acobertar e não acobertar aquele erro, o Davi pega o seu marido, o seu tesouro, o seu bem maior. O Davi vai lá e bota aquele homem na linha de frente e aquele homem morre. Então ela perde a sua honra, né? Então assim, agora ela é conhecida como a mulher que foi pegada à força, que foi à cama à força. Ela perde o seu marido na guerra. Você já consegue imaginar? Quando aquela mulher deitava, puxa vida, né? Um homem invadiu a minha honra, invadiu, né? Ontem eu estava vendo na Rede Globo, no canal pago lá, esse canal pago aí, né? E o pessoal lançou um livro, né? A mulher lançou um livro, lançaram um livro aí baseado na vida, a clínica, né? Baseado na vida do Roger Abdamishai lá, aquele nomezinho lá do estrangeiro, aquele homem que, né, abusou de mais de 80 mulheres. E aí eu me lembrei deste fato aqui, né? E as mulheres muito revoltadas, claro que elas estavam revoltadas, porque tiveram a sua intimidade, a sua vida invadida, tocada, né? Aquele homem lá, elas chamavam de monstro, anestesiava as mulheres, sedava as mulheres para abusar. Ele pegou mais de 80 anos de cadeia, está em liberdade assistida, né, dentro de casa, condicional, e elas indignadas, e eu lembrando de que Davi fez a mesma coisa. Davi pegou aquela mulher, ela perde a sua honra, agora ela é conhecida como aquela mulher que foi abusada pelo rei, ela perde o seu marido. E eu lendo esse texto aqui, fiquei imaginando assim, né, como ela era uma mulher recatada, tímida, de poucas palavras. Eu imagino que ela só chorava à noite. Eu imagino o quanto que aquilo lá arrasou, dilacerou a sua alma, arrasou o seu coração. Aí a Bíblia diz que daquela deitada, né, daquele ato que eles fizeram lá, a Bíblia diz que ela engravida. E agora ela carrega dentro de si 9 meses um fruto indesejado. Um fruto resultado de um estupro, né? Porque ela foi pega à força, gente. E eu fiquei pensando assim, né? Ela 9 meses, Felipe, carregando aquele menino que não foi fruto do amor. O amor dela era Urias, que foi morto. Então você imagina agora, né? O quanto que isso afetou o psicológico dela. O quanto que isso também afetou, né, aquela criança. E ela 9 meses. Se fosse hoje, ela podia fazer o aborto. Se fosse hoje, a lei do nosso país garante. Mas a Bíblia ensina para nós aqui que o nosso Deus é o Deus que nos dá a capacidade de suportar as dores mais agudas que podem afetar a nossa alma. Se fosse hoje, certamente essa mulher estaria tomando remédio preto, estaria internada numa clínica psiquiátrica, estaria transtornada. Mas, irmãos, o mesmo Deus, né? O mesmo Deus que permite, que vê, né? Que deixa, né? Porque uma pessoa ligou para mim uma vez, né? Uma moça ligou, pastor, por que Deus deixa? Deus permite. E não tem dor que você não consiga suportar. A dor que chega para você, você consegue suportar. E aquele que faltar de você, o nosso Deus completa. Então essa mulher agora carrega esse menino, perde a honra, engravida, perde o marido, e quando o menino nasce, Felipe, é muito azar para uma pessoa só. Depois de 9 meses, aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 15, diz que quando o menino nasceu, diz que Deus feriu o menino, e o menino agora adoece. Então o menino não nasceu doente, o menino nasceu saudável, e com poucas horas de vida, Deus adoece aquele menino. Foi Deus quem feriu aquele menino. E a Bíblia diz que Davi ora, Davi jejua, Davi busca a Deus, e a Bíblia diz que o menino morre. Azar dessa mulher. Agora aquele menino que podia ser uma alegria no meio de tanta tristeza, podia ser um bálsamo, né? um refrigério no meio de tanto transtorno psicológico, emocional. Esse menino vai e morre. Agora ela vai de novo. Há 9 meses atrás ela tinha enterrado, 10 meses, sei lá, 1 ano, ela tinha enterrado seu marido.
Agora ela vai de novo para o cemitério. Mais um luto em menos de um ano. Meu Deus! Ela perde o seu filho. E Felipe, como se parece que não tem mais jeito, parece que já chegou o limite. Agora a Bíblia diz que quando Davi está velhinho, irmãos, a Bíblia diz que quando Davi está bem velhinho, aí um conselheiro do rei vai lá e fala assim: Davi, não tem frio que passa. A Bíblia diz aqui em 1 Reis 1, de 1 a 4, a Bíblia diz que o rei era muito velho, de idade avançada, e por mais que cobrissem de roupas, ele não se aquecia. 1 Reis 1:1. Aí o servo de Davi então diz: permita que se procure para o rei, meu senhor, uma moça virgem, donzela, que cuide do rei, e ela poderá dormir junto de ti, ó rei, meu senhor, para que te aqueça. Procuraram por todo o território de Israel uma jovem bonita, e acharam Abisag, a sunamita, e a levaram para o rei. A jovem cuidava do rei e lhe servia. Ela era muito bonita, porém o rei não a conheceu na sua intimidade. Então Davi já estava velhinho, né? Então já não era, como diz o povo aqui, já não era mais homem, né? De fazer sexo, essas coisas aí. Mas ele tremia muito. Então, quem que devia aquecer? Ora, quem era que devia aquecer ao rei, já que o rei estava com frio, que as cobertas não davam conta? Quem era? A sua esposa, a lindona. A lindona. Então, o que acontece? Quem é que vai? Alguém lá de fora dá um conselho do cão, né? Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, né? Não, manda buscar uma menina nova. E aí traz Abisag. Então ela perde. Vou repetir aqui para você. É muito importante, eu estou repetindo isso aqui para você entender onde eu quero chegar. Ela perde a honra, né? Então deita-se forçado com o rei Davi. Ela engravida, ela perde o seu marido, e depois ela perde o seu filho, e ela perde o lugar de esposa na cama. Ao invés de ela deitar com o seu amor, ela vai deitar agora com quem? O do rei Davi deita com... Você imagina, debaixo do seu nariz, debaixo dos seus olhos, você vê uma pessoa ali, uma menina nova. Gente, isso é um tapa na cara. Ninguém pensava nessa mulher. Ninguém era por essa mulher. E você imagina como ela era de pouca palavra, como ela era tímida, como era uma mulher recatada, como era uma mulher passiva, que sofria calada. Então você imagina quando acordava de manhã, ela ia lá ver se o, né? E tá lá, né? O rei deitado com aquela mulher. Aquilo lá era como se fosse um tapa, né? Na cara daquela mulher, né? E eu fiquei pensando aqui, marquei aqui no meu papelzinho, Felipe. Imagina assim que Betseba falava assim, pensava, eu imagino, né? Coisa minha. Onde é que está Deus na minha vida? Onde é que está o Deus que meu pai me ensinou? Onde é que está o Deus do meu avô? O que eu fiz de errado para tanta desgraça acontecer na minha vida? Para tanta coisa ruim? Eu imagino que ela ouviu o seu avô falar que Deus era Deus de justiça. Imagina que ela, quando ia orar de noite, Deus, o que está acontecendo? Que parece que o mundo está desabando sobre a minha cabeça. Onde está Deus? Onde está Deus? E eu marquei aqui, né, que ela poderia desenvolver a síndrome de maldição, né? Eu sou uma mulher maldita. Ela podia ser uma pessoa negativista, né? Uma pessoa com um histórico de vida desse estava fadado ao fracasso. Uma pessoa com histórico de vida desse não tinha força, motivação para continuar vivendo. Queria tomar remédio aí para morrer logo, né? Podia tomar um chumbinho, podia dar um tiro na cabeça, podia pedir para um soldado daquele matá-la, né? Mas ela podia também dar uma de coitadinha, né? Ficar pelos cantos, né, Felipe? Ela podia se fazer de vítima, né? Ninguém me ama. Olha aí, é muito azar para uma pessoa só. Ela podia desenvolver também o vitimismo, né? Dar uma de coitada para tudo quanto é lugar.
Mas essa mulher vem ensinar para nós. Essa mulher tinha uma fibra enorme na sua alma. Essa mulher tinha nervos de aço, como diz aquela música. E quem dava isso para essa mulher? Era o próprio Deus. Era o Deus quem dava forças. E eu quero falar para você que o que sustenta nós diante da crise, o que sustenta a gente diante do dia mau, do dia negro, diante das trevas, diante das noites de angústia, como diz o salmista, é justamente a força que vem do alto céus. Foi a força que vinha do alto céus que não permitiu que aquela mulher enlouquecesse. Foi a força que vinha do Senhor, né? Eu imagino nas orações que essa mulher fazia. Eu imagino a busca que essa mulher fazia de Deus. E ela não permitiu que tais dores, ela não permitiu que essas marcas negativas, ela não permitiu que estas perdas a fizesse uma pessoa azeda. Ela não permitiu que essas perdas a fizesse uma pessoa amarga. Ela não uma pessoa intolerante. Não fizesse dela uma pessoa grossa, porque a tendência é a pessoa se revoltar, né? Fazer, eu sou ovelha negra da família mesmo, né? Ela não permitiu que essas marcas, que tudo isso se tornasse uma pessoa armada, né? Armada, com o coração armado. Não tem gente que é assim, você toca aqui e já pula lá, né? Pessoa sempre armada, tá entendendo? Não é aberta para a vida, tá sempre desconfiando de todo mundo. A Betseba vem ensinar isso para nós. Não permita que as tragédias da vida fechem as portas do seu coração para o agir de Deus na sua vida. Não permita, né? Não permita que as tragédias, não permita que os maus tempos, que as intempéries faça de você uma pessoa sem esperança, uma pessoa azeda, uma pessoa amarga, uma pessoa angustiada, uma pessoa que ninguém tem o prazer de estar perto. A Betseba, apesar de ter essas marcas, de ser uma mulher tímida, de poucas palavras, de ser uma mulher recatada, que sofria calada, de ter essas tragédias todas na vida dela, ela usou isso como forças, né? E tornou-se um instrumento de Deus na vida daquele povo. Se você ler o livro dos reis, o primeiro livro dos reis, a Bíblia diz que o profeta Natan foi lá e ela incentivou, né? Ela era aquela mulher assim, que precisava de alguém para dar um empurrão. Ela era aquela mulher que precisava de alguém para chegar lá e falar: vamos, meu filho, reaja, meu filho. Sim, ela precisava disso. E Deus sempre coloca, né? Aquilo que falta na gente, o Senhor completa. Então Natan vai lá e dá aquela, né? Bora, mulher! Ela vai lá então falar com o rei Davi. O rei Davi vai lá e pega o seu filho Salomão, né? Foi justamente, né, depois de tudo isso que aconteceu na vida dessa mulher, né? O menino dela, o Salomão, né? O mamão, né? Talvez ela falasse: mamão, vem cá, meu filho, né? O filho amado, né? E a Bíblia diz aqui que ela vai lá e fala com o rei Davi. O rei Davi vai lá e bota seu filho Salomão assentada no trono. E agora ela se transforma em mãe rainha, aquela que estava do lado do filho. Bora, meu filho. Bora, meu filho. É por aqui, meu filho. Ó, meu filho, é por aqui, ó. Eu já sofri demais. Então, quando as mulheres chegavam no palácio para se aconselhar com o rei, eu imagino que ela falava: vem cá, meu filho. Vem cá, minha filha. Senta aqui. Tu tá chorando dessa dor aí. Deixa eu te falar um pouco das minhas dores. E deixa eu te falar como o Senhor Deus me ajudou a vencer essas dores. Eu não enlouqueci. Olha, eu não enlouqueci porque o Senhor estava comigo. Eu não enlouqueci porque, em vez de olhar para essas dores, você está vendo meu coração aqui, ó. Eu sei o que é perder um filho. Eu sei o que é perder um marido. Eu sei o que é em um ano você enterrar duas pessoas amadas. Eu sei o que é ser passada para trás. Eu sei. Talvez você foi passada para trás. Talvez você foi esquecida pelo seu marido. Talvez seu marido não dá valor para você. Talvez a sua esposa que não dá valor para você. Não fixe nas dores. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, não faça da dor um culto, um monumento. Não fixe fazendo de vítima. Aprenda com essa mulher. Agora, Felipe, é interessante, né, a gente lembrar que
essa mulher foi a mais amada pelo rei. Davi tinha outras mulheres, né? Era polígamo, né? Então tinha outras mulheres. Naquela época podia, né? Entre aspas, né? Na lei falava que não podia, mas o Davi quebrou esse mandamento, né? Então ele tinha outras mulheres. Mas Davi era um prostituto, era um mulherengo, né? E ele tinha outros filhos. Ele tinha vários filhos, tinha outras mulheres bonitas, né? Tinha aquela que era daquele homem bravo lá, do capítulo 25 de Gênesis, Nabal, né? Abigail, né? Era uma das mulheres de Davi. E ele teve outras mulheres lindas, né? Davi teve. Mas a mais famosa foi quem? Betseba. As duas mulheres de Davi que se destacam é Abigail e Betseba, né? A da linhagem de Jesus. Tá certo? Então, assim, ela era a mais querida. Ela era a mais querida. Quando Salomão nasceu, aí eles iam botar o nome de Salomão. Mas antes de botar o nome, o profeta veio com um recado dos céus. Ele não será chamado Salomão, mas será chamado de quê? Gedidias. O que significa Gedidias? O amado do Senhor. Que honra! Que honra! Não perca, eu quero dizer para você nessa noite, não perca, não se perca olhando para suas feridas, não perca o tempo da sua vida, não invista o tempo da sua vida olhando para as cicatrizes negativas do passado. Eu quero dizer para você que se você abrir o seu coração para o Senhor, o nosso Deus é poderoso para dar força para você superar as mais agudas dores do passado. E eu continuo dizendo para você, o passado é a única coisa que Deus não tem poder, porque o passado nem Deus muda. O passado ficou para trás. Agora o futuro da gente está todo aberto. E aquela mulher abriu seu coração. Ela teve outros 5 filhos, a Bíblia relata. E o filho mais famoso que ela teve foi Salomão. E ela então reinou ao lado do seu filho. Ela viu seu filho Salomão construir aquele templo maravilhoso. A Bíblia diz que na época de Salomão, Felipe, lá no livro das Crônicas, capítulo 10, diz que tinha tanto ouro e tanta prata igual pedra. Foi Salomão aquele homem mais rico. A rainha Sabá foi visitar e ficou encantado com a beleza do reino, né? Então eu imagino Dona Betseba lá, né? Caminhando naquele palácio, né? Não, quero dizer para você que vai chegar o tempo de colheita. Não tem sofrimento que dura para sempre. O sofrimento não é eterno, né? As dores não são eternas, né? Agora ela do lado do rei ali, como rainha mãe, colhia, né, as benesses da fidelidade. Não é porque alguém errou com você que você vai se descaminhar. Não é porque alguém errou com você que você vai pelo caminho tortuoso. A Betseba vem ensinar isso para nós. E que nessa noite, eu não sei quais são as tuas dores, eu não sei assim quais são as feridas que estão abertas em seu coração. Eu imagino que deva ter várias. Eu imagino que deve ter algumas. E o que o Senhor vem dizer para você nessa noite é que Ele é poderoso para dar força para você vencer essas dores que estão atormentando a sua alma. Eu quero dizer que Ele é poderoso para reescrever a nossa história. Por isso que o Salmo 113 que Davi escreveu diz: quem é Deus semelhante ao nosso Deus? Ele se abaixa para ver o que passa na terra. Ele levanta do pó o desvalido e do montouro o necessitado. Sim, e faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Ou seja, Ele é o Deus do impossível. Meus amados irmãos, que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração. E que você possa meditar na Santa Palavra. Lá no livro de Reis, capítulo 1, capítulo 2, conta a história dessa mulher. Se você ler com calma, você vai construindo aqui também os seus pensamentos e Deus vai iluminando a sua mente. E que Deus possa abençoar todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quero finalizar deixando aqui mais uma leva de abraços aqui, né, Felipe? Vamos finalizar aqui, Felipe? Deixando nossos abraços aqui. Deixa eu ir primeiro aqui para o zap aqui, né? Eu anotei aqui o nome da galera.
É. E daqui a pouco vai começar o CD, né? O sorteio do CD, né? Que dia que é, Felipe? Agora no Clínica 7x1. Anota o nome da galera que tá ouvindo. Todo mundo que tá ouvindo. Todo mundo que tá ouvindo na live, tá certo? Tá tudo anotado aqui. Tá tudo anotado. Então, são 24 nomes. Deu 24 nomes aqui que estão anotados. E observe, né? Então nós temos aqui, né? Caíra, Caíra aqui entrou também. Deu tempo, viu, Caíra? Deus abençoe. Né? Neinha Moreira, Deus abençoe também em nome de Jesus, né? Já falamos aqui. Então nós temos aqui Nelmara, Dani Campos, Silmara, Jaimara, Neuza, Silmara, né? Abidiel de Brasília. Nandinho, Dina, Nete. Deus abençoe. Se Nete ganhar aqui, vai dizer que foi. Deus abençoe, Nete, minha esposa. Deus abençoe. Deixa um abraço pra mim, Naira. Né? A Leonório, Caíra, Eri, lá em Salvador, Eri, Deus abençoe. Meu irmão Zadicheiro, Deus abençoe, Zadicheiro. Luciana, a mãe de Tintim e de Arthur, né? Deus abençoe. Neinha, Deus abençoe mais uma vez. Alex Campos, mais uma vez, Deus abençoe. E deixa eu ver quem mais aqui. Dina Palmeira, já falamos, né, Felipe? Lila Barra também, botou o nomezinho aqui. Tu botou aí, Felipe? Lila Barra. A Tati também disse que tá ligada. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Lanai do Fanfanho, Deus abençoe, Lanai. Mari, tu perdeu hoje o pão do céu, mulher. Deus abençoe. Quem? Lincoln. Lincoln tá aqui, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Paloma, né? Leandro França, Deus abençoe. Niacena, Deus abençoe. Naira, Deus abençoe. Saudade de tu, mulher. Não sumiu nunca mais. Agora é Bia e Neinha. Bia e Neinha, Deus abençoe. Vinha, Deus abençoe também. Tava aí, né? Deus abençoe. Quem mais aí? Deixa eu ver. Neinha de Xande, Deus abençoe, Neinha. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E aí, tem mais quem aí? Aqui os nomes juntos da live e do que tá ao vivo. Tem Vaguinha também entrou agora. Vaguinha, Deus abençoe, Vaguinha. Ei, Vaguinha pesão, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, né? Fala o número aí, pastor, do 1 ao 26. Do 1 ao 26. Eu vou então pegar aqui, né, a dica da mulher, né? Betseba significa sétima filha, né? Então, o número 7. Número 7. Quem foi aí? Nandinho. Ei, Nandinho, Deus abençoe, viu, Nandinho? Em nome de Jesus aí, ó. A sétima, então, é o CD daqui, deixa eu mostrar aqui pra galera. Pessoal da live aqui, ó. O CD de Gilvan Santana. São 10 músicas, um adorador, eu sou vencedor. Sobre mim o teu espírito, volta para Cristo, Freedom, vaso quebrado, eu te louvo, unção pentecostal, hora de cantar e nós te louvamos. Gilvan, Deus abençoe você aí nessa cidade, no entorno de Brasília, né? E o entorno é aquela... Lá em São Paulo, cada lugar o pessoal usa uma nomenclatura, né? Lá em São Paulo eles chamam região metropolitana, né? E lá é em torno, né? É em torno de Brasília, né? Aquelas cidadezinhas ali ao redor de Brasília. Que Deus abençoe a todos vocês aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos finalizar deixando, né, o nosso abraço e tá aqui Nandinho, o seu. E Felipe, tem mais quantos ali, Felipe? 4? Tem mais 4 para sortear. Amanhã tem um e no Freeza amanhã, 8h30 da noite, em nome do Senhor Jesus, né? E na próxima semana, quem vai estar aqui é o Alex Campos, cantando a musiquinha lindona. Tem uma voz grave também, marcante, né, do nosso irmão J Neto. Vai ser muito legal também.